Olá a todos! Hoje começaremos com algo um pouco mais tranquilo, mas não menos fascinante: o mundo de um príncipe refugiado, que navega pelo exílio, pela educação e pelo poder à sombra de dois grandes impérios. Esta não é uma história de grandes batalhas ou coroas dramáticas, mas de paciência, resiliência e o lento desenrolar da história. Então, antes de se acomodar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever, somente se você realmente gostar do mergulho tranquilo nesses momentos menos conhecidos do nosso passado. Deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo e que horas são. É sempre interessante se conectar com pessoas de diferentes fusos horários. Agora, diminua as luzes, talvez encontre um lugar confortável, e vamos entrar calmamente na história de Simeão da Bulgária, o refugiado que se tornou um príncipe, e como sua lenta jornada moldou um império. Você pode pensar que a história se lembra dos príncipes por suas conquistas gloriosas, esplendor real ou traições dramáticas. No entanto, alguns príncipes começaram suas jornadas longe do trono, nas sombras do exílio e da incerteza. Simeão da Bulgária, uma figura que não costuma ser o centro das grandes lições de história, é um desses indivíduos cuja história molda silenciosamente o curso da história do leste europeu, de maneiras que você pode achar surpreendentemente profundas ainda que um pouco mundanas. A vida de Simeão começou numa época em que o Império Búlgaro estava sob grande pressão, dividido entre o crescente poder do Império Bizantino e a pressão das tribos nômades que vinham do norte. Nascido por volta de 864 d. Código, filho de Boris I, governante da Bulgária, Simeão era inicialmente apenas um príncipe entre muitos, que deveria seguir um caminho típico de sucessão real ou deveres clericais. Mas as circunstâncias logo empurraram para muito além dos muros familiares do palácio. Numa reviravolta que parece a abertura de um romance, Simeão foi enviado como refém para a corte bizantina. O Império Bizantino, como um severo mestre-escola vigiando seu aluno indisciplinado, utilizou reféns de potências vizinhas para garantir a obediência e a paz. Os primeiros anos de Simeão em Constantinopla foram marcados por uma educação rica em grego, teologia cristã e nas artes da diplomacia e da guerra. Não foi uma infância de lazer real, mas de observação cuidadosa, estudo e preparação sob o olhar atento dos oficiais bizantinos. A vida em Constantinopla era muito diferente das terras búlgaras que ele conhecia. A cidade, extensa e vibrante, era um centro de comércio, cultura e política. Simeão, no entanto, não era apenas um visitante, era ao mesmo tempo um hóspede e um prisioneiro. Sua presença era um símbolo, uma moeda de troca nas tensas relações entre a Bulgária e Bizâncio. No entanto, dentro desse confinamento, ele absorveu lições que mais tarde influenciariam profundamente seu reinado. A educação de Simeão incluiu não apenas as habilidades diplomáticas esperadas, mas também a exposição às cerimônias e a governança da corte bizantina. Foi uma imersão lenta e constante em um império que se via como herdeiro do legado romano e do cristianismo ortodoxo. O cotidiano de um príncipe refém envolvia um treinamento rigoroso em retórica, filosofia e no estilo bizantino de governar. Uma educação raramente reconhecida, mas crucial para o futuro líder. De volta à Bulgária, a instabilidade política se instaurou. O reinado de Boris I foi marcado por seus esforços para cristianizar a Bulgária, um processo que alterou o tecido social e cultural da nação. Essa mudança religiosa, juntamente com as constantes pressões militares, criou um ambiente volátil para o eventual retorno de Simeão. Mas os detalhes do retorno de Simeão à Bulgária e os anos tranquilos que se seguiram são frequentemente ofuscados pelas campanhas militares e convulsões políticas mais amplas que os historiadores tendem a enfatizar. Quando Simeão finalmente retornou de Constantinopla, ele não era mais apenas um príncipe. Era um homem moldado por dois mundos, os costumes tradicionais búlgaros e a refinada cultura da corte bizantina. Sua ascensão ao trono foi tudo menos imediata ou dramática. Envolveu anos de enfrentamento de complexas políticas da corte, alianças e conflitos internos. Pode-se imaginar que, ao se tornar governante, Simeão imediatamente lançou campanhas militares ou reformas monumentais. Em vez disso, grande parte do seu reinado inicial envolveu uma governança meticulosa, administrando o suprimento de grãos, supervisionando acordos comerciais, regulando leis e construindo discretamente redes diplomáticas.
Essas decisões cotidianas, frequentemente registradas em documentos administrativos corriqueiros, foram a espinha dorsal do seu governo, e cruciais para a sobrevivência e a prosperidade da Bulgária. O trabalho lento e constante da administração, sob a liderança de Simeão, ajudou a estabilizar o país, mesmo com as tensões com Bizâncio latentes. Ele desenvolveu estratégias que equilibravam a prontidão militar com o crescimento econômico, mantendo a delicada posição de um governante educado, sob o olhar de um antigo império rival. As partes menos glamorosas de seu reinado, arrecadação de impostos, gestão de facções nobres e mediação de disputas podem parecer tediosas, mas foram fundamentais para transformar a Bulgária em um poderoso império no início do século X. Esses anos lançaram as bases para suas campanhas militares posteriores, que costumam ser lembradas com mais destaque, mas são menos significativas. Sem a base de uma governança sólida, no entanto, mesmo com essa ascensão constante, ainda há dúvidas. Como os anos de Simeão como refém influenciaram seu estilo de liderança, seu tempo em Constantinopla criou um conflito interno entre sua identidade búlgara e sua educação bizantina, e como as tarefas cotidianas, muitas vezes tediosas, de governar o prepararam para as ambições maiores que a história lhe atribuiria mais tarde. Essas questões nos levam a aspectos mais profundos e frequentemente esquecidos de sua vida e reinado, detalhes que tornam a história de Simeão mais do que apenas um conto de poder, mas uma narrativa de resiliência, adaptação e o lento desenrolar da história por meio de momentos aparentemente banais. Continuando de onde paramos, os anos de Simeão como refém em Constantinopla moldaram mais do que apenas sua educação. Eles silenciosamente reconfiguraram sua compreensão de poder e diplomacia. Vivendo dentro das imponentes muralhas do Palácio Bizantino, Simeão estava imerso diariamente em uma cultura que valorizava a cerimônia e a hierarquia, muito diferente da política turbulenta da Bulgária. Essa dupla exposição tornou-se uma tensão definidora em sua liderança, como equilibrar as tradições de sua terra natal, com os sofisticados mecanismos do império, que testemunhara no exílio. Ao retornar à Bulgária no final da década de 880, Simeão descobriu que seu pai, Boris I, havia abdicado do trono para se tornar monge, deixando a Bulgária sob o domínio de seu irmão Vladimir Razat. Vladimir, ao contrário de Boris, resistiu às políticas de cristianização cuidadosamente implementadas e, em vez disso, buscou restaurar as práticas pagãs. Isso criou uma divisão interna silenciosa, porém perigosa, dentro do reino, ameaçando a frágil unidade forjada pelo pai de Simeão. Ciente da fragilidade do cenário político, Simeão agiu com cautela. Em vez de confrontar Vladimir abertamente, conquistou apoio entre a nobreza búlgara e o clero cristão, alavancando relacionamentos forjados, tanto no país quanto no exterior. Essa paciência estratégica contrasta fortemente com os golpes e batalhas dramáticos frequentemente glorificados em relatos históricos. A ascensão de Simeão foi menos um evento isolado, e mais um lento processo de consolidação. Os registros históricos frequentemente crônicas escritas por monges bizantinos. Os historiadores búlgaros posteriores descrevem esse período com foco na diplomacia e na intriga, em vez de guerras diretas. Simeão utilizou sua educação e contatos para apelar a facções poderosas na Bulgária, prometendo estabilidade e continuidade na fé e na governança. Seu retorno foi marcado por uma cuidadosa construção de alianças e uma profunda compreensão do delicado equilíbrio entre tradição e reforma. Por volta de 893, Simeão destronou com sucesso Vladimir Razat, que estava exilado, e assumiu a coroa búlgara. No entanto, essa transferência de poder não veio com grandeza imediata. Em vez disso, Simeão iniciou um reinado marcado por um planejamento cuidadoso e reformas incrementais. Seus primeiros anos foram dedicados a fortalecer a administração interna da Bulgária, melhorar a arrecadação de impostos e garantir a estabilidade do suprimento de alimentos, uma tarefa crucial para qualquer governante medieval, mas frequentemente negligenciada pelas grandes narrativas. Um detalhe que pode surpreender é o quanto Simeão se concentrou em instituições culturais e religiosas. O estabelecimento e a promoção da Igreja Ortodoxa Búlgara não foram apenas atos de fé, mas também movimentos táticos para unificar seu povo e afirmar a independência da Bulgária da autoridade religiosa bizantina.
Simeão pressionou pela criação de um patriarcado búlgaro, um status que elevaria a Igreja e, por extensão, a soberania do Estado. Essa batalha silenciosa pela independência religiosa foi um processo lento, envolvendo negociações com Constantinopla, debates teológicos e sutis jogos de poder dentro do clero. Esses esforços demonstram a compreensão de Simeão de que a guerra não era travada apenas em campos de batalha, mas também nos salões de igrejas e tribunais. Enquanto isso, a administração de Simeão também trabalhou para promover o crescimento econômico. A posição geográfica da Bulgária como ponte entre o Oriente e o Ocidente permitiu que ela se tornasse um centro de comércio, especialmente de grãos, peles e escravos. As políticas de Simeão incentivaram o desenvolvimento de cidades e mercados, que por sua vez sustentaram uma classe crescente de comerciantes e artesãos. Esse crescimento foi gradual e desigual, mas vital para a criação de uma economia mais resiliente, capaz de sustentar ambições militares posteriores em seu reinado. No entanto, mesmo com essas conquistas, Simeão enfrentou ameaças constantes, tanto externas quanto internas. O Império Bizantino nunca esteve longe de conflitos, e escaramuças de fronteira eram frequentes. Mais insidiosamente, as tensões entre a nobreza tradicional da Bulgária e o clero cristão em ascensão criaram um equilíbrio frágil. O desafio de Simeão era manter a lealdade entre esses grupos, muitas vezes exigindo negociações e concessões delicadas. Um aspecto fascinante desse período é o quanto Simeão dependia da correspondência, cartas trocadas com imperadores bizantinos, líderes eclesiásticos e até mesmo governantes distantes. Essas cartas revelam um governante engajado na diplomacia meticulosa de sua época, negociando tratados de paz, acordos comerciais e reconhecimento eclesiástico. O tom lento e metódico dessas comunicações contrasta com os confrontos repentinos registrados nas crônicas de batalha. Apesar dessa lenta ascensão, as ambições de Simeão não eram modestas. A educação que recebeu em Constantinopla incutiu nele uma visão de construção de impérios e supremacia cultural. No entanto, ele reconheceu que entrar em conflito sem uma base sólida colocaria em risco o colapso de tudo que seu pai e ele haviam lutado para alcançar. Essa abordagem paciente e calculada frequentemente está ausente da visão popular sobre os governantes medievais, tipicamente lembrados por guerras espetaculares e conquistas dramáticas. A história de Simeão convida você a considerar o quanto da história é moldada por esse trabalho de base menos visível, mas essencial: administração estável, consolidação cultural e diplomacia persistente. Ainda assim, enquanto Simeão se preparava para afirmar o poder da Bulgária com mais força, algumas perguntas permaneciam. Como sua dupla identidade moldada pelo exílio e pela pátria afetou suas decisões na guerra e na paz? Sua visão de império nasceu da governança prática ou da ambição pessoal? E como os esforços silenciosos e persistentes de seu reinado inicial prepararam o cenário para os conflitos dramáticos que se seguiriam? Essas questões nos levam a olhar mais profundamente para a história que se desenrola no reinado de Simeão e para as forças sutis, porém poderosas, em jogo nos bastidores dos eventos mais grandiosos da história. À medida que o reinado de Simeão avançava para os estágios finais, os alicerces lançados durante sua ascensão silenciosa e metódica permitiram-lhe perseguir uma visão mais assertiva para a Bulgária. Com uma economia fortalecida, uma administração mais centralizada e uma igreja elevada ao status patriarcal, Simeão estava pronto para desafiar o Império Bizantino, diretamente não apenas como rival, mas como nobre aspirante ao status imperial. O ponto de virada nessa transformação foi o conflito crescente com Bizâncio, que se arrastava há anos. Escaramuças de fronteira e tensões diplomáticas finalmente eclodiram em guerra aberta no início do século X. Ao contrário das batalhas avassaladoras e dos cercos dramáticos que dominam muitas narrativas históricas, as campanhas sob o comando de Simeão eram frequentemente longas e desgastantes cercos, que se estendiam por meses, negociações conduzidas entre batalhas sangrentas e manobras para o controle de fortalezas estratégicas. Um exemplo disso foi o cerco prolongado de Adrianópolis, uma cidade de importância crucial nos Balcãs. Em vez de um ataque total, as forças de Simeão cercaram a cidade, cortando as linhas de suprimentos e enfraquecendo lentamente os defensores. O cerco foi pontuado por pequenos ataques,
missões de reconhecimento e negociações tensas, personificando a guerra lenta e extenuante da época medieval. A estratégia militar de Simeão refletia as lições de sua educação e governança iniciais. Ele entendia que a conquista direta era apenas parte da equação. Garantir legitimidade política e domínio cultural eram igualmente vitais. Suas repetidas tentativas de se coroar imperador dos búlgaros e romanos simbolizavam essa ambição. Ele buscava o reconhecimento tanto da igreja quanto de governantes estrangeiros, com o objetivo de elevar a Bulgária ao status de um grande império, comparável ao de Bizâncio. Esses esforços tiveram sucesso misto. A corte bizantina relutou em reconhecer as reivindicações imperiais de Simeão, considerando a Bulgária, na melhor das hipóteses, um reino subordinado. Essa recusa aprofundou o conflito, transformando o que poderia ter sido uma rivalidade política em uma luta prolongada por status e soberania. No entanto, além das arenas militar e política, o reinado de Simeão teve um profundo impacto cultural. Seu patrocínio à literatura, às artes e à Igreja Ortodoxa ajudou a desencadear um renascimento cultural búlgaro, às vezes chamado de Era de Ouro da Cultura Búlgara. A criação da escrita cirílica, o florescimento de centros monásticos e a produção de textos religiosos em eslavo eclesiástico antigo ocorreram sob seu governo. Esses desenvolvimentos não foram as conquistas ostensivas de espadas e escudos, mas sim revoluções silenciosas da mente e do espírito, que moldaram a identidade búlgara por séculos. Apesar dessas conquistas, a vida de Simeão não foi isenta de contratempos e tragédias. O estado constante de guerra esgotava recursos e testava a resiliência de seu povo. Sua própria família foi marcada por tensões internas, com disputas sucessórias e intrigas políticas, obscurecendo seus últimos anos. Esses desafios domésticos nos lembram que mesmo os governantes mais poderosos enfrentavam as realidades nada glamorosas da governança, administrar relacionamentos pessoais, garantir herdeiros e manter a lealdade. Simeão morreu em 927, tendo transformado a Bulgária de um reino cristão incipiente em um império formidável, rivalizando com Bizâncio. Seu legado é complexo, em parte guerreiro, em parte diplomata, em parte patrono cultural. No entanto, muito do que moldou seu sucesso não reside em grandes batalhas ou reviravoltas dramáticas do destino, mas no acúmulo constante de experiência, conhecimento e resiliência, fruto do exílio e da determinação silenciosa. Refletir sobre a história de Simeão oferece uma lição mais ampla sobre a própria história. Muitas vezes, as mudanças mais significativas surgem não de eventos espetaculares, mas dos esforços lentos e deliberados de indivíduos que navegam por realidades mundanas. A vida de Simeão nos lembra que o exílio pode forjar força, que a educação mesmo sob pressão pode fortalecer a liderança, e que o poder tem tanto a ver com governança paciente, quanto com conquista. Ao considerar a vida desse refugiado que se tornou príncipe, você é convidado a pensar sobre as forças invisíveis por trás da superfície da história, e o quanto do que chamamos de chato pode, na verdade, ser o motor silencioso da transformação, que outras histórias estão escondidas nas dobras da história, esperando para serem descobertas e contadas em seus detalhes lentos e persistentes. Quando pensamos na Grande Peste de 1665 na Inglaterra, muitas vezes nos vem à mente as ruas lotadas de Londres, as mortes em massa e a fuga frenética dos ricos. Mas muito menos atenção é dada às inúmeras pequenas vilas espalhadas pelo interior, lugares onde a vida avançava em ritmos lentos e incertos, à medida que a peste se aproximava, ou às vezes passava completamente por elas. Imagine uma pequena vila inglesa em 1665, escondida nas colinas ondulantes de Midlands ou nas florestas tranquilas de Yorkshire. A vida ali era dominada pelos ciclos constantes da agricultura, pelo badalar dos sinos das igrejas, e pelo zumbido tênue e persistente das fofocas. Os dias das pessoas eram preenchidos com o plantio, a colheita, o cozimento do pão, o conserto de roupas, e o conserto de telhados de palha. O mundo era limitado e unido, com uma população muitas vezes não superior a algumas centenas de almas. A peste era uma ameaça distante, falada em sussurros transmitidos por viajantes ou notícias de cidades próximas. No entanto, mesmo que a doença não tivesse chegado à aldeia, seu impacto foi sentido em interrupções no comércio,
aumento de impostos cobrados para financiar medidas de quarentena, e a sensação incômoda de um inimigo invisível pairando no horizonte. A vida cotidiana dos aldeões permanecia meticulosamente corriqueira. A economia da aldeia girava em torno da agricultura de subsistência e de alguns ofícios de pequena escala, como ferraria, tecelagem ou sapateiro. Esses artesãos, muitas vezes trabalhando em oficinas modestas ou em suas casas, eram essenciais para a sobrevivência da comunidade. Seu trabalho era repetitivo e lento, mas vital. As estruturas familiares eram igualmente estáveis, mas frágeis. Famílias extensas frequentemente viviam sob o mesmo teto, compartilhando recursos escassos e enfrentando invernos rigorosos juntas. O parto era comum, mas perigoso. As parteiras eram figuras respeitadas que combinavam o conhecimento transmitido de geração em geração com uma presença silenciosa e vigilante na aldeia. A vida religiosa oferecia conforto e rotina. A igreja paroquial local era o coração da vida social e espiritual. Os cultos dominicais, os enterros no cemitério e as festas sazonais estruturavam o ano. Sacerdotes e anciãos desempenhavam seus deveres com solenidade, muitas vezes atuando também como registradores e mediadores. Mas essa vida estável sempre foi obscurecida pela possibilidade de ruptura. Quando finalmente chegavam as notícias da aproximação da peste, a aldeia reagia com uma mistura de medo, pragmatismo e resignação. Algumas famílias se preparavam estocando alimentos e ervas. Outras buscavam conselhos de curandeiros locais, ou recorriam a rituais religiosos. As medidas de quarentena, quando aplicadas, eram rudimentares, mas rigorosas. Aldeões suspeitos de infecção podiam ser isolados em suas casas, com as portas marcadas com cruzes vermelhas, para alertar os outros. As buscadoras da aldeia, muitas vezes mulheres idosas encarregadas de identificar os doentes e mortos, realizavam seu trabalho sombrio com eficiência resignada. Seus relatos, preservados nos registros paroquiais, fornecem alguns dos poucos vislumbres de como as comunidades lidavam com a ameaça invisível. Apesar do perigo, muitos aldeões optaram por permanecer no local ou foram forçados a fazê-lo. Fugir nem sempre era uma opção. Os laços com a terra, o gado e os laços sociais dificultavam a partida. Aqueles que permaneceram enfrentaram a tensão diária da sobrevivência, o esforço para manter a produção de alimentos, cuidar dos doentes e lidar com o risco constante de contágio. Notavelmente, nem todas as aldeias sucumbiram à devastação da peste. Algumas foram poupadas ou sofreram apenas surtos leves. As razões para essa fragmentação de sobrevivência ainda são debatidas pelos historiadores: isolamento geográfico, costumes locais, e por casualidade, todos desempenharam papéis. O que talvez seja mais fascinante e frequentemente ignorado é como essas pequenas comunidades resistiram a uma combinação de rotina, resiliência e determinação silenciosa. Sua sobrevivência não dependia de batalhas heróicas ou fugas dramáticas, mas sim de atos lentos e repetitivos de cuidar dos campos, dos vizinhos e da manutenção da ordem social, em meio ao caos. Ao ouvir esta história, pense nas pessoas por trás das estatísticas, moradores comuns cujas vidas, embora carentes de grandes eventos, moldaram o tecido duradouro da história inglesa, de maneiras que nenhuma praga, por mais mortal que fosse, poderia desfazer completamente. Como esses sobreviventes percebiam o mundo naqueles tempos incertos? Quais estratégias eles usaram para manter suas comunidades intactas, em meio à ameaça invisível? Retomando de onde paramos, a verdadeira textura da vida nas aldeias, durante a Grande Peste, emerge não de eventos históricos abrangentes, mas das decisões cautelosas e cotidianas tomadas por seus habitantes. A peste não foi apenas uma crise médica, foi uma crise social e econômica, que testou a resiliência de pequenas comunidades de maneiras que raramente consideramos. Os aldeões rapidamente perceberam que a sobrevivência dependia não apenas de evitar a infecção, mas também de manter o frágil equilíbrio entre a produção de alimentos e a coesão social. Com muitos adultos adoecendo ou em quarentena, aqueles que permaneceram saudáveis tiveram que assumir o dobro, ou até o triplo da carga de trabalho. Os campos precisavam ser cultivados, o gado cuidado e as casas mantidas, tudo isso sob a constante ameaça de doenças. As mulheres, em particular, suportavam o peso dessa jornada de trabalho. Além de suas tarefas domésticas tradicionais,
Elas frequentemente assumiam papéis informais como enfermeiras, parteiras e cuidadoras de doentes e idosos. Isso significava lidar não apenas com os cuidados físicos, mas também com o peso psicológico, do medo e da perda. O cotidiano de uma mulher na aldeia em 1665 era uma tapeçaria de pequenas tarefas: misturar chás espessos de ervas, preparar refeições simples, costurar roupas de cama e manter a casa funcionando, enquanto o mundo ao seu redor escurecia. Ao mesmo tempo, a vida das crianças também mudou. Muitas foram afastadas dos encontros comunitários habituais, como igreja e dias de mercado, o que interrompeu seu aprendizado e socialização. A educação nas áreas rurais era informal e intermitente, na melhor das hipóteses, de modo que essas interrupções podiam significar meses sem instrução ou contato social, aprofundando o isolamento da vida na aldeia. A hierarquia social da vila também sofreu mudanças sutis durante esse período. Enquanto a nobreza local ou os proprietários de terras frequentemente fugiam para suas propriedades rurais ou regiões mais seguras, proprietários de terras, arrendatários e trabalhadores de escalão inferior permaneceram para administrar os assuntos cotidianos. Autoridades paroquiais, incluindo os zeladores da igreja e os supervisores dos pobres, viram-se sobrecarregados com as demandas de impor quarentena, distribuir ajuda e registrar óbitos. Um aspecto particularmente sombrio era o trabalho das buscadoras. Geralmente, eram mulheres idosas designadas pela paróquia para visitar casas com suspeita de infecção, confirmar mortes e, às vezes, auxiliar nos preparativos para o sepultamento. Seu papel era crucial, mas também repleto de perigos e estigma social. A paróquia frequentemente as compensava mal, refletindo a posição desconfortável que ocupavam na comunidade. Apesar dessas dificuldades, a vida na aldeia era sustentada por uma combinação de adaptação pragmática e costumes profundamente arraigados. Técnicas de conservação de alimentos, como a secagem de ervas e a defumação de carnes, tornaram-se vitais. Os aldeões dependiam fortemente de remédios herbais como camomila, alecrim e arruda, considerados eficazes contra doenças. Superstições e práticas religiosas se misturavam a essas medidas práticas, criando uma complexa rede de estratégias de sobrevivência. Os serviços religiosos eram frequentemente modificados ou suspensos para reduzir as aglomerações, mas a religião permanecia como pedra angular para conforto e esclarecimento. Orações por libertação, jejum comunitário e o toque de sinos para afastar espíritos malignos faziam parte do ritmo diário. Mesmo isolados, os aldeões encontravam maneiras de manter a conexão espiritual, o que ajudava a mitigar o peso psicológico esmagador da peste. O comércio e a comunicação com as aldeias vizinhas tornaram-se precários. As estradas tornaram-se menos movimentadas, e os comerciantes reduziram as visitas, levando à escassez de produtos e ao aumento dos preços. Essa pressão econômica aumentou as tensões, às vezes gerando disputas por recursos ou acusações de assambarcamento e bruxaria. Notavelmente, a peste também trouxe à tona exemplos de solidariedade. Vizinhos compartilhavam comida, cuidavam do gado comunitário e apoiavam famílias enlutadas. Esses atos de gentileza silenciosa ajudaram a preservar o tecido social, mesmo quando a doença ameaçava destruí-lo. No entanto, apesar de todos esses esforços, o alcance da peste permaneceu imprevisível. Famílias inteiras podiam desaparecer da noite para o dia, enquanto outras escapavam com sintomas mínimos de doença. Essa aleatoriedade aumentava a ansiedade generalizada, pois ninguém tinha certeza de quem adoeceria em seguida. Ao refletir sobre essas lutas cotidianas, considere o quanto da resistência da história se constrói a partir de pequenos e repetidos atos de cuidado e resiliência. A história dos aldeões não é de grande heroísmo, mas de perseverança constante, um fio condutor não celebrado, mas essencial, na trama da sobrevivência durante um dos períodos mais sombrios da Inglaterra. Que efeitos psicológicos essa tensão e perda constantes tiveram sobre os moradores? E como suas experiências moldaram a recuperação pós-praga e o lento retorno à vida normal? À medida que os meses se arrastavam e o domínio da grande peste se intensificava na Inglaterra, a vila que estávamos acompanhando passou por mudanças. Profundas mudanças que moldaram não apenas a sobrevivência imediata, mas a própria estrutura da comunidade
e da memória muito depois que a última morte já havia ocorrido. O impacto psicológico da peste foi imenso. O medo permeava o ar, transformando-se em suspeita e tristeza. Os moradores locais observavam vizinhos, amigos e familiares adoecerem ou desaparecerem, alguns em quarentena, outros enterrados às pressas em covas rasas logo além do cemitério. A ameaça onipresente de contágio fez com que a confiança, um pilar da vida rural, se desgastasse perigosamente. Apesar disso, uma resiliência notável emergiu. Os moradores adaptaram rituais de luto e lembrança para acomodar o isolamento. Em vez de grandes funerais, pequenos grupos se reuniam silenciosamente para rezar em casa. Canções e histórias orais ganharam importância, preservando as histórias dos perdidos e relembrando os laços compartilhados. Essa continuidade cultural silenciosa foi crucial para ajudar as comunidades a se recuperarem. A igreja local, embora frequentemente fechada para impedir aglomerações, encontrou novas maneiras de servir. Padres realizavam bênçãos à distância, ou em janelas abertas. Os registros paroquiais, meticulosamente mantidos, tornaram-se arquivos cruciais, documentando não apenas mortes, mas também esforços para combater a peste, atos de caridade, e os nomes daqueles que cuidaram dos doentes. Esses registros são alguns dos poucos vislumbres detalhados que temos de como as pessoas comuns suportaram a crise. Economicamente, a vila enfrentou sérios desafios após o recuo da peste. A perda de mão de obra causou escassez que afetou os ciclos de plantio e colheita. Algumas terras ficaram em pousio por falta de mão de obra para cuidar delas. No entanto, os sobreviventes às vezes encontravam oportunidades em meio a essa perturbação. Os trabalhadores podiam exigir salários mais altos e os proprietários de terras eram forçados a reconsiderar as relações tradicionais de arrendamento. Essas mudanças plantaram sementes para mudanças lentas, mas duradouras, na sociedade rural inglesa. Socialmente, a peste rompeu antigas hierarquias. Parte da nobreza que fugiu nunca retornou, e os líderes locais que permaneceram frequentemente ganharam maior influência. O equilíbrio entre proprietários, inquilinos e a igreja mudou sutilmente, embora essas mudanças tenham sido graduais e variado amplamente de região para região. O impacto menos óbvio, mas duradouro, foi nas práticas de saúde. A dependência dos aldeões em remédios herbais, medidas de quarentena e saneamento evoluiu lentamente. Embora a compreensão médica fosse limitada, algumas lições práticas perduraram, como a importância de isolar os doentes, ou os perigos da superlotação, prenunciando avanços posteriores na saúde pública. À medida que a aldeia lentamente retornava a uma aparência de normalidade, a memória da peste permanecia vívida. Rituais anuais de lembrança e tradições locais preservavam o trauma e a resiliência coletivos. Essa história compartilhada forjou uma identidade comunitária marcada pela resistência diante da adversidade. O impacto da grande peste em pequenas aldeias como esta nos lembra que os grandes eventos da história são feitos de inúmeras pequenas histórias de resistência silenciosa, de ajustes práticos e de conexões humanas sustentadas, sob pressão. Os sobreviventes esquecidos não eram heróis de batalhas ou reis de impérios. Eram agricultores, parteiras, trabalhadores e vizinhos que resistiram a uma tempestade invisível, por meio de atos diários de sobrevivência. A história deles convida você a refletir sobre as camadas ocultas da história, as rotinas, os medos e a perseverança que sustentam as manchetes dramáticas. No fim das contas, são esses ritmos constantes da vida cotidiana que muitas vezes moldam o curso da história de forma mais profunda. Que lições a sociedade moderna pode tirar da resiliência e das adaptações dessas pequenas comunidades, durante uma das pandemias mais mortais da história? Ao pensar na invenção da imprensa, a mente pode se voltar para Johannes Gutenberg e a dramática reviravolta que seus tipos móveis desencadearam na Europa. Mas, antes que essa revolução se concretizasse, houve inúmeras figuras mais discretas, como encadernadores e escribas cujo trabalho preencheu a lacuna entre o passado manuscrito e o futuro impresso. Esses artesãos moldaram a forma como o conhecimento foi preservado, transmitido e, por fim, transformou a sociedade, muitas vezes por meio de mudanças lentas e constantes, em vez de avanços repentinos. A encadernação, em particular, era uma arte humilde, mas vital, que garantia a sobrevivência e a usabilidade dos manuscritos.
Nos séculos XIV e XV a Europa estava repleta de livros manuscritos copiados laboriosamente por monges e escribas em mosteiros e escriptoria. Esses livros eram objetos frágeis, pesados e caros, frequentemente encadernados em capas simples de madeira ou peles de animais. A arte do encadernador, que moldava esses materiais em volumes duráveis, era essencial para a transmissão do conhecimento. Um desses encadernadores, cujo nome pode ter se perdido na história, mas cujo trabalho contribuiu discretamente para a mudança cultural na Europa, vivia em uma pequena cidade perto de Mainz, o futuro berço da prensa de Gutenberg. Esse artesão trabalhava meticulosamente, costurando páginas, colando capas e, às vezes, até mesmo consertando manuscritos danificados. Seu cotidiano era repleto de tarefas repetitivas e precisas: cortar pergaminho, dobrar pergaminho, colar couro. Esse trabalho lento e cuidadoso garantiu que os livros pudessem ser transportados, lidos e preservados, através das gerações. Sim, encadernadores, mesmo os manuscritos mais belamente escritos, poderiam ter se desfeito com o uso, perdidos pelo tempo e pelo abandono. Ao mesmo tempo, a demanda por livros aumentava lentamente. O surgimento de universidades nas cidades em crescimento da Europa criou novos mercados para livros didáticos e obras acadêmicas. Clérigos, advogados e comerciantes também buscavam acesso ao conhecimento escrito. Essa demanda crescente acabaria por alimentar a necessidade de métodos de produção mais rápidos e baratos, preparando o terreno para a imprensa. Mas antes que a impressão em massa pudesse transformar a alfabetização, esses primeiros encadernadores desempenharam um papel crucial na manutenção da infraestrutura de conhecimento existente. Eles equilibravam tradição e inovação, às vezes incorporando novos materiais ou técnicas, como o uso de fios mais resistentes ou encadernações de couro mais flexíveis. A vida de um encadernador não era glamourosa. As oficinas eram pequenas, mal iluminadas e cheias de poeira e pedaços de pergaminho. O trabalho exigia paciência, atenção aos detalhes e resistência física. No entanto, esse trabalho constante era um pilar fundamental do ecossistema cultural, sustentando acadêmicos, clérigos e, eventualmente, impressores. Curiosamente, alguns encadernadores começaram a colaborar com os primeiros impressores, adaptando suas habilidades a novos tipos de livros, mais leves e produzidos em maior quantidade. Essa mudança gradual não ocorreu sem resistência. Alguns artesãos tradicionais temiam a perda de seu ofício ou a desvalorização dos textos manuscritos. A interação entre os antigos e os novos métodos de produção de livros reflete uma tensão mais ampla na história, entre preservação e transformação, artesanato e indústria. A lenta evolução dessa transição moldou a alfabetização de maneiras fáceis de ignorar, mas vitais para a compreensão. Ao imaginar o cotidiano deste encadernador, pense nas inúmeras mãos que moldaram a história silenciosamente, por meio de um trabalho repetitivo e desconhecido. Seus esforços lançaram as bases para uma revolução na alfabetização, que se desenrolaria ao longo de décadas, alcançando muito além das paredes da oficina. Como esses artesãos conciliaram tradição e inovação, e que mudanças sutis em seu ofício ajudaram a preparar a Europa para o profundo impacto da imprensa. Dando continuidade à nossa última sessão, o papel dos encadernadores durante o início da era da impressão era um delicado ato de equilíbrio entre a preservação de tradições seculares e a aceitação da lenta, mas inevitável, onda de mudança tecnológica. Esses artesãos estavam na intersecção entre o artesanato e a inovação, conectando a cultura manuscrita medieval e o livro impresso moderno. Com o início da operação da prensa de tipos móveis de Gutenberg em Mainz, por volta de meados do século XV, a produção de livros passou de volumes meticulosamente manuscritos para páginas reproduzidas mecanicamente. Essa mudança, no entanto, foi gradual, em vez de imediata. Os primeiros livros impressos conhecidos como incunábulos eram frequentemente projetados para imitar de perto os manuscritos em estilo e formato, incluindo suas encadernações. Os encadernadores adaptaram sua arte a esses novos produtos. Em vez de encadernar manuscritos encomendados individualmente, passaram a trabalhar com folhas impressas reunidas em cadernos, seções. Esse processo exigiu uma reformulação do layout, dos materiais e das técnicas de montagem. A velocidade com que os impressores conseguiam produzir textos,
ultrapassou o ritmo tradicional da encadernação, levando a mudanças na organização das oficinas e nas práticas de trabalho. Em muitas oficinas, os encadernadores experimentaram materiais mais baratos e duráveis, para atender a crescente demanda por livros, entre um público mais amplo. O couro continuou sendo a escolha dominante, mas variações nos processos de curtimento e a introdução de cartolinas, camadas de papel comprimido, melhoraram tanto a durabilidade quanto o preço. Mensageiros eram frequentemente acompanhados por guardas armados ou viajavam com credenciais oficiais, diplomas que lhes garantiam proteção e passagem prioritária. O cursus publicus era altamente organizado, mas também complexo de manter. Os oficiais nomeavam supervisores para supervisionar as rotas, gerenciar o pessoal e garantir a prontidão dos cavalos e equipamentos. Esse maquinário logístico exigia inspeções regulares e financiamento do Tesouro Imperial, refletindo a importância que Roma atribuía à manutenção do controle sobre suas províncias. No entanto, apesar de sua sofisticação, o sistema não era isento de falhas. A forte dependência da rede postal podia levar a atrasos, se as estradas fossem danificadas, ou se as autoridades locais administrassem mal os recursos. Convulsões políticas ou guerras frequentemente interrompiam as rotas. Além disso, a pesada tributação imposta às províncias para sustentar o cursus publicus gerava ressentimento, revelando como esse detalhe logístico chato estava profundamente interligado a tensões sociais e políticas mais amplas. A vida dos próprios carteiros era uma mistura de rotina e risco. Eles precisavam ter boa forma física, ser cavaleiros habilidosos e capazes de navegar pelos terrenos por vezes traiçoeiros do Império, desde passagens de montanha e travessias de rios até fronteiras hostis. As condições climáticas representavam ameaças constantes, e o banditismo era um perigo real em trechos menos seguros. Curiosamente, o sistema postal romano também contribuiu para o intercâmbio cultural. À medida que os mensageiros viajavam, conectavam partes distantes do Império, transportando não apenas mensagens oficiais, mas também notícias, mercadorias e ideias. Essa rede ajudou a unir as diversas regiões do Império em um todo mais coeso. Ao refletir sobre o papel desses carteiros, considere como o ritmo lento e constante de suas jornadas sustentavam o Império. Seu trabalho pode parecer monótono ou chato, mas sem ele, o vasto mundo romano teria se fragmentado sob o peso do silêncio e da autoridade desconectada. Qual era a experiência humana desses mensageiros, presos entre o dever e o perigo? E como seu movimento implacável moldou a coesão do Império e seus eventuais desafios? Retomando a primeira sessão, os carteiros romanos, mais do que apenas mensageiros, eram uma tábua de salvação essencial para a burocracia e o comando militar do Império. No entanto, por trás da maquinaria bem oleada do cursus publicus, residiam as realidades de uma existência exigente e muitas vezes perigosa para os homens e, às vezes, para as mulheres que o operavam. As jornadas de trabalho dos carregadores eram longas e implacáveis. Com a expectativa de cobrir distâncias imensas rapidamente, muitos mensageiros viajavam pela noite, guiados pelo luar ou pelo brilho tênue das lamparinas a óleo nas estações de retransmissão. A fadiga era uma ameaça constante e os acidentes eram comuns. Os cavaleiros precisavam dominar a habilidade de controlar o ritmo dos cavalos, mantendo a velocidade e preservando a resistência das montarias, muitas vezes em terrenos e condições climáticas imprevisíveis. Esses motociclistas não eram soldados de elite, mas sim civis empregados ou recrutados para o serviço. Seu status social variava, com alguns vindos de populações locais, e outros de famílias especializadas que serviam como mensageiros por gerações. Isso criou uma força de trabalho fragmentada, unida por uma responsabilidade compartilhada, mas com diferentes níveis de privilégio e risco. O treinamento era pragmático e prático. Os novos mensageiros aprendiam com cavaleiros experientes como lidar com cavalos, navegar por rotas e interpretar documentos oficiais. Ao contrário dos carteiros modernos, que dependem de endereços fixos e sinalização clara, os mensageiros romanos dependiam fortemente do conhecimento local, de guias e de pontos de referência para se orientar. A dependência da rede em estações retransmissoras aumentava a eficiência e a complexidade.
Mutationes e mansiones eram administradas por trabalhadores locais que forneciam cavalos descansados e serviços básicos. Essas estações também serviam como centros sociais, onde os mensageiros podiam descansar brevemente, trocar notícias e, às vezes, transmitir mensagens oralmente, além de formas escritas. No entanto, a qualidade e a disponibilidade desses serviços variavam amplamente, dependendo da localização, dos recursos locais e da estabilidade política. Em províncias fronteiriças ou regiões disputadas, os perigos aumentavam. Os mensageiros corriam o risco de serem emboscados por bandidos, tribos hostis ou facções rebeldes. Para mitigar esses riscos, os mensageiros frequentemente viajavam em grupos ou sob escolta militar. Em alguns casos, o cursus publicus operava ao longo das linhas de suprimentos militares, obscurecendo a distinção entre as funções civis e militares. Apesar da importância oficial de suas funções, a vida dos carteiros era precária. Doenças, lesões ou exaustão podiam encerrar o serviço de um carteiro abruptamente, com redes de segurança social limitadas. Os sistemas de previdência eram mínimos ou inexistentes, e muitos entregadores dependiam da boa vontade das comunidades locais para apoio durante a recuperação ou aposentadoria. O impacto social do sistema postal estendeu-se além dos próprios correios. Ao facilitar a comunicação rápida, o cursus publicus possibilitou respostas militares mais ágeis, uma arrecadação de impostos mais eficaz e uma governança mais fluida. Isso contribuiu para a longevidade do império, ajudando-o a administrar povos e regiões diversas. No entanto, a pressão sobre as populações locais era significativa. A manutenção das estações de retransmissão e o fornecimento de cavalos e suprimentos exigiam pesadas requisições, às vezes gerando ressentimento ou inquietação. Essa tensão entre a eficiência imperial e o fardo local revela como a logística, frequentemente ignorada nas grandes histórias, é profundamente política. Outra faceta interessante é como a rede postal fomentou interações culturais. Correios, que viajavam por diferentes províncias, encontraram uma variedade de línguas, costumes e povos. Essas viagens ajudaram a disseminar as leis, a língua e as ideias romanas, unindo o império cultural e administrativamente. Ao considerar a vida desses carteiros, imagine a resistência física e mental necessária para atravessar a vastidão do império dia e noite. Suas contribuições, muitas vezes ignoradas, mantiveram o mundo romano em movimento, sustentando uma rede de comunicação, sem a qual o poder do império teria desmoronado. Que histórias pessoais de resistência, medo ou até mesmo tédio esses mensageiros teriam compartilhado com mensagens oficiais, e como seu trabalho influenciou o destino final do império. Ao concluirmos nossa análise dos carteiros romanos, fica claro que seu trabalho incansável era tanto a espinha dorsal, quanto o barômetro da saúde do império. O cursus publicus não apenas conectava as províncias distantes de Roma, mas também refletia os pontos fortes e fracos da administração imperial. Nos séculos 13 intravenoso de Código, o Império Romano enfrentou desafios crescentes, instabilidade política, dificuldades econômicas e ameaças externas. Essas pressões impactaram diretamente o sistema postal. O financiamento para estações de retransmissão tornou-se irregular. Cavalos e suprimentos escassearam, e as rotas tornaram-se menos seguras. Os mensageiros enfrentaram atrasos e perigos crescentes, e a rede, antes eficiente, começou a fraquejar. O declínio do cursus publicus refletiu a fragmentação da autoridade imperial, à medida que os governadores regionais conquistavam maior autonomia e o controle central enfraquecia. A demanda por comunicações rápidas e centralizadas diminuía. Os carteiros, outrora agentes vitais da coesão imperial, tiveram seus papéis diminuídos ou transformados. Apesar desses desafios, o legado do sistema postal romano perdurou. Ele estabeleceu um precedente para redes de comunicação organizadas. Na Europa e no Mediterrâneo por séculos, correios medievais, mensageiros reais e os primeiros serviços postais se inspiraram no modelo romano, adaptando seus princípios aos seus próprios contextos. Em um nível humano, a vida dos carregadores personifica a persistência silenciosa por trás da grande história. Suas viagens diárias sob chuva, poeira e escuridão eram atos de resistência que raramente figuravam nas histórias oficiais,
mas sem os quais a maquinaria do império teria parado. Curiosamente, alguns mensageiros podem ter vivenciado uma estranha mistura de monotonia e urgência. O ritmo repetitivo das trocas de cavalos e dos quilômetros percorridos contrastava fortemente com o peso das mensagens, que carregavam decretos que poderiam mudar vidas, ordens que poderiam mudar batalhas, notícias que moldavam a política. Essa tensão entre rotina e importância definia grande parte de sua experiência. O trabalho deles também forjou conexões além das mensagens, intercâmbio cultural, laços econômicos e até mesmo coleta informal de informações. As rotas postais eram veias por onde fluía o sangue vital do império. Refletindo sobre isso, vemos que o poder da infraestrutura de comunicação é frequentemente negligenciado, mas é crucial para moldar os resultados da história. Os carteiros romanos lembram que a construção de impérios envolvia tanto o gerenciamento da transmissão lenta e constante de informações, quanto a conquista e a legislação. Ao pensar na história deles, considere como as redes de comunicação modernas digitais, sem fio, instantâneas são construídas sobre bases estabelecidas por inúmeros mensageiros e mensageiros desconhecidos ao longo do tempo. O que suas vidas podem nos ensinar sobre o equilíbrio entre a resistência humana e os sistemas que criamos para nos conectar, e como essas infraestruturas ocultas continuam a moldar o curso da história hoje. Imagine uma pequena vila aninhada na paisagem rural fragmentada da Europa medieval, talvez em algum lugar da Inglaterra, França ou terras germânicas onde a vasta maioria das pessoas vivia como camponesas, presas ao solo e aos ciclos da natureza. Suas vidas eram definidas pelo trabalho árduo e repetitivo, recursos limitados e as pressões constantes do clima, da fome e dos impostos. O dia do camponês medieval começava cedo, muitas vezes antes do amanhecer. Sua dieta básica era simples: pão integral feito de centeio ou cevada, uma sopa rala de vegetais e leguminosas, e, ocasionalmente, pequenas quantidades de carne ou queijo, se tivessem sorte. A maioria dos camponeses era de subsistência, cultivando o que podia em pequenas faixas de terra arrendadas de um senhor. Suas plantações trigo, aveia, cevada, ervilha e feijão exigiam cuidados constantes, e a colheita era uma questão de sobrevivência. Mas a vida era precária. Colheitas ruins, mau tempo e surtos de doenças podiam devastar as plantações, deixando famílias famintas. A fome era uma ameaça constante, e a escassez de alimentos significava que, mesmo em anos normais, as dietas eram escassas e os nutrientes limitados. Os impostos agravavam essa dificuldade. Os senhores exigiam rendas na forma de grãos, trabalho ou dinheiro. A igreja também impunha dízimos 1/10 da produção ou dos rendimentos para sustentar o clero e as instituições eclesiásticas. Essas obrigações podiam consumir uma parcela significativa da produção do camponês, deixando pouco para o sustento de suas famílias. Além da agricultura, os camponeses se dedicavam a uma variedade de tarefas secundárias. Criavam galinhas, porcos ou uma vaca, se pudessem. As mulheres fiavam lã ou linho, teciam tecidos e cuidavam de crianças e idosos. Essas tarefas, embora mundanas, eram essenciais para a economia da aldeia e a sobrevivência da família. A aldeia em si era uma comunidade unida. Os camponeses viviam em casas simples de madeira ou de pau a pique com telhados de palha, muitas vezes compartilhando o espaço com o gado. As estruturas sociais eram rígidas, mas os laços locais eram fortes. Os vizinhos ajudavam uns aos outros durante o plantio ou a colheita, consertavam cercas e compartilhavam recursos em tempos de crise. A vida religiosa oferecia estrutura e conforto. A igreja local era o centro da atividade espiritual e social. Dias festivos, festivais de santos e dias santos proporcionavam pausas no trabalho e momentos de reunião comunitária. A influência da igreja estendia-se profundamente à vida cotidiana, moldando a moral, a educação e até mesmo a justiça. Apesar das dificuldades, os camponeses medievais desenvolveram estratégias de sobrevivência, cultivaram o conhecimento sobre os solos e padrões climáticos locais, realizaram a rotação de culturas para manter a fertilidade e conservaram os alimentos, por meio da secagem ou salga. Regras informais nas aldeias regulavam a partilha de recursos e a resolução de conflitos, ajudando a manter a ordem. Embora suas vidas possam nos parecer monótonas ou chatas,
O ritmo da vida camponesa era repleto de uma profunda conexão com a terra, a comunidade e as estações do ano. Essa conexão moldou sua resiliência diante de séculos de desafios. No entanto, ainda restam questões. Como os camponeses percebiam sua posição social, estavam resignados ao seu destino, ou encontravam maneiras de negociar e resistir às demandas que lhes eram impostas, e como suas lutas cotidianas influenciaram transformações históricas mais amplas, desde a ascensão e queda do feudalismo até o eventual surgimento da Europa moderna, dando continuidade aos ritmos da vida cotidiana. A existência do camponês medieval era moldada não apenas pelos ciclos das estações, mas também pelas forças imprevisíveis da fome e pelo pesado jugo dos impostos. Essas pressões duplas influenciavam tudo, desde as rotinas domésticas até a política da aldeia e as estratégias de sobrevivência. A fome, em particular, era um espectro onipresente. Anos de mau tempo, chuva em excesso, seca ou geadas precoces podiam arruinar as colheitas, levando o que já era um suprimento alimentar precário a uma situação de quase fome. Quando as colheitas fracassavam, as comunidades frequentemente dependiam de reservas de grãos estocadas, mas estas se esgotavam rapidamente. Os aldeões complementavam suas dietas com plantas silvestres, caça miúda e quaisquer alimentos forrageados que pudessem encontrar. Uma aventura arriscada, especialmente em invernos rigorosos. Registros históricos de contas senhoriais e registros judiciais detalham como a fome podia levar ao aumento da mortalidade, ao abandono de campos e, às vezes, à migração para cidades ou outras regiões em busca de trabalho. A fome também aumentava as tensões entre os camponeses e seus senhores. Quando as obrigações permaneciam constantes, mas as colheitas diminuíam, os camponeses enfrentavam escolhas impossíveis: vender os bens da família, endividar-se ou arriscar-se a punições por não pagarem as taxas. Os sistemas tributários variavam pela Europa, mas compartilhavam características comuns. As demandas do senhor, frequentemente chamadas de aluguéis ou taxas feudais, podiam ser pagas em produtos, trabalho ou moedas. O sistema de corveia, que exigia que os camponeses trabalhassem no domínio do senhor, suas terras pessoais, por vários dias por semana, reduzia o tempo disponível para suas próprias fazendas. Enquanto isso, o dízimo da igreja exigia 1/10 da produção agrícola, um fardo significativo em anos de escassez. Apesar dessas dificuldades, os camponeses empregaram diversas táticas para lidar com essas pressões. Alguns se envolveram em acordos informais, pagando menos ou adiando as contribuições em tempos de necessidade. Outros diversificaram sua renda por meio do artesanato, da venda de excedentes em mercados, ou do trabalho sazonal nas cidades. As mulheres frequentemente desempenhavam papéis cruciais nessas adaptações econômicas, administrando os recursos domésticos e o comércio em pequena escala. Socialmente, essas tensões às vezes geravam conflitos. Revoltas camponesas, embora raras e frequentemente reprimidas com brutalidade, eram respostas à exploração crônica e às condições desesperadoras. Mais comumente, os moradores recorriam à negociação e à ação comunitária para resolver queixas por meio de petições aos senhores feudais, do uso de tribunais locais ou da negociação coletiva. O papel da igreja era complexo. Ao mesmo tempo em que coletava dízimos, também fornecia caridade por meio de esmolas e administrava hospitais e orfanatos. Os padres frequentemente mediavam disputas e ofereciam apoio moral, embora sua fidelidade à hierarquia eclesiástica às vezes os colocasse em conflito com os interesses dos camponeses. Culturalmente, a fome e os impostos influenciavam as observâncias religiosas e o folclore. Muitos rituais buscavam proteção divina contra a fome ou castigos. Os dias santos e os períodos de jejum estavam profundamente interligados aos ciclos agrícolas e ao bem-estar da comunidade. A resiliência do camponês foi forjada nesse cadinho de escassez e obrigação. Seu conhecimento da terra, redes sociais e estratégias adaptativas formaram uma barreira contra o colapso. No entanto, essa resiliência era frágil e frequentemente invisível na grande extensão da história medieval, dominada por reis e nobres. Ao contemplar essas lutas, considere a complexidade da atuação dos camponeses. Longe de vítimas passivas, eles eram negociadores ativos de seu destino, moldando economias e estruturas sociais locais, de maneiras sutis,
mas duradouras. Que atos cotidianos de resistência ou adaptação os camponeses utilizavam para afirmar o controle sobre suas vidas, e como essas dinâmicas populares contribuíram para a lenta transformação da sociedade medieval, à medida que as pressões da fome e da tributação continuavam a moldar a vida camponesa medieval. As consequências, a longo prazo de sua resistência se propagaram ao longo dos séculos, influenciando silenciosamente a trajetória da história europeia. Embora os camponeses fossem frequentemente ofuscados pelas narrativas de reis, nobres e clérigos, suas lutas e adaptações cotidianas desempenharam um papel fundamental na lenta transformação da sociedade. Um resultado significativo foi a erosão gradual do sistema feudal. Fomes persistentes e pesadas taxas levaram muitos camponeses ao endividamento, ou os forçaram a buscar oportunidades além dos limites de suas aldeias. Com o tempo, os rígidos laços da servidão se afrouxaram à medida que a escassez de mão de obra exacerbada por eventos, como a peste negra no século XIV, conferiu aos camponeses sobreviventes maior poder de barganha. Alguns ganharam o direito de arrendar terras, circular com mais liberdade, ou negociar melhores condições. As comunidades rurais também desenvolveram mecanismos de autogoverno. Tribunais senhoriais e assembleias rurais tornaram-se espaços onde os camponeses podiam expressar preocupações, resolver disputas e influenciar decisões locais. Essas instituições fomentaram um senso de identidade coletiva e resiliência, ajudando a manter a coesão social mesmo sob pressão. A religião continuou a ser central, mas também se adaptou. Peregrinações, festivais e cultos aos santos locais forneciam apoio espiritual e um meio de expressão comunitária. O papel da igreja mudou lentamente, com alguns clérigos defendendo a justiça social e outros reforçando o status quo, refletindo a complexa relação entre fé e sobrevivência. Inovações tecnológicas e agrícolas surgiram à medida que os camponeses buscavam melhorar a produtividade e reduzir a vulnerabilidade. A rotação de culturas, novos métodos de aração e a criação seletiva de gado aumentaram gradativamente a produtividade. Essas mudanças, embora graduais e desiguais, lançaram as bases para revoluções agrícolas posteriores. O efeito cumulativo dessas mudanças lentas e frequentemente insignificantes desafia as premissas históricas comuns sobre os camponeses medievais como passivos e impotentes. Em vez disso, suas experiências vividas revelam uma sociedade dinâmica em constante negociação entre dificuldades e esperança, obrigação e autonomia. Ao refletir sobre o cotidiano de um camponês medieval, considere a persistência silenciosa necessária para sobreviver em um mundo moldado pela escassez e pela hierarquia. Sua história é de resistência entrelaçada ao tecido da história, um lembrete de que os grandes arcos do passado se baseiam em inúmeros pequenos atos de sobrevivência e adaptação, como a compreensão dos detalhes chatos da vida camponesa. Pode mudar a forma como vemos as forças da história, e que lições suas experiências oferecem sobre resiliência diante dos desafios sistêmicos da atualidade.